Uma mulher cheia de fé, e aí a gente pode abrir o leque, como nós falamos aqui, não é? Nós estamos falando hoje de uma maneira mais específica acerca das mães, mas a grande verdade é que nós também podemos usar essa palavra acerca das pessoas que são referência, acerca de nós que somos referências para os outros. Uma pessoa que é uma referência, ela tem o poder de mudar uma família, ela tem o poder de mudar uma localidade, ela tem o poder de mudar uma geração inteira. Ela tem o poder de transformar situações, porque nós vivemos em um tempo em que a influência, né, materna e a influência das pessoas, muitas das vezes as boas influências, elas muitas das vezes são negligenciadas, né? Vamos pegar o exemplo da mãe, o exemplo da mulher em si. As redes sociais, elas exaltam a aparência. As redes sociais hoje, elas exaltam o sucesso profissional. As redes sociais, elas exaltam muito a performance da mulher. Nós vivemos em um tempo onde o feminismo tem tomado conta, né, do coração, da mente das mulheres. Mas essas mesmas redes sociais que exaltam tantas outras coisas, se esquecem que a fé silenciosa, a fé da oração, a oração insistente, o amor firme de uma mãe, o posicionamento de uma mulher, ao buscar ao Senhor de joelhos, na presença do Senhor, glorificando a Ele, tem o poder de mudar todas as coisas. Glórias a Deus, amados. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa guerra de informações, enquanto por um lado o mundo defende uma coisa e nós defendemos outra, no meio dessa batalha de informações, a Bíblia nos apresenta essas duas mulheres, Eunice e Lloyd. Duas mulheres que eu tenho certeza absoluta que vocês nunca ouviram falar, ou pelo menos a grande maioria. Duas mulheres que nunca subiram num púlpito para pregar o Evangelho, para pregar a palavra. Duas mulheres que nunca fizeram milagres, que nunca fizeram sinais e maravilhas. Mas estas duas mulheres simplesmente se posicionaram como influência dentro da sua casa. Essas duas mulheres, elas não curaram enfermos, não expulsaram demônios. Essas duas mulheres não ganharam almas para Cristo, não salvaram pessoas, mas dentro das suas casas, elas levantaram um grande homem de Deus através da sua influência. Timóteo, você pode dar glória a Deus aí? A influência espiritual de uma mãe que teme a Deus pode transformar destinos eternos. Eu vou repetir. A influência espiritual de uma mãe, de uma mulher ou de alguém que teme a Deus pode influenciar destinos eternos, transformar destinos. Uma vez que eu entendo que eu sou uma influência dentro da minha casa, uma vez que você, mulher, entende que você é uma influência na vida dos seus filhos, a sua influência tem o poder de transformar os destinos deles. Porque o inimigo, ele faz planos. O inimigo, ele traça planos em relação a tudo concernente às nossas vidas, inclusive a nossa família, inclusive os nossos filhos. O inimigo, ele tem planos para com o meu filho. O inimigo, ele tem planos e projetos para com o seu filho, para com a sua casa e para com a sua família. Ele tem. Mas é o nosso posicionamento que tem o poder de transformar destinos eternos. É o nosso posicionamento que tem o poder de mudar sentenças. Por isso eu quero dizer que a fé começa dentro da nossa casa. O maior ministério de uma mulher não começa dentro da igreja. O maior ministério de uma mulher não começa em uma vida servindo na igreja, servindo no templo, trabalhando na obra. O maior ministério de uma mulher começa no lugar mais comum e simples, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você que é mulher, não precisa ser mãe, mas você que é mulher, diga comigo: o meu maior ministério é dentro da minha casa. Às vezes a gente vê pessoas tão preocupadas em estarem pregando a palavra no altar. Às vezes a gente vê pessoas tão preocupadas em fazerem grandes coisas,
quando na verdade o chamado mais poderoso, o chamado mais importante, porque a nossa casa é o esteio, a nossa casa é o alicerce para tudo aquilo que Deus vai fazer depois. Olha a igreja, o que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de famílias. A igreja é um ajuntamento de casas, de famílias que se unem e louvam a Deus em um determinado lugar. Então a base da igreja é a família. E o ministério da mulher, o mais importante é dentro da sua casa. Esse texto de 2 Timóteo nos mostra que a fé do Timóteo, esse evangelista, este homem tão usado por Deus, a fé dele não foi gerada dentro de uma igreja ouvindo um pastor pregar. A fé de Timóteo, o chamado de Timóteo, aquilo a qual Deus usou poderosamente a vida dele, não começou quando um pastor impôs as mãos sobre ele, não. Mas a fé de Timóteo, ela foi cultivada dentro de casa. Ela foi cultivada dentro da sua família, primeiro pela avó. Já começou lá atrás. Não foi uma coisa que começou de uma hora para outra. Começou lá atrás, primeiro com a avó, Lloyd. E aí a avó passou para a mãe, Eunice. E essa fé, ela foi visivelmente ensinada, passada e vivida. Então olha a importância do exemplo. O que a gente vê aqui? A importância do exemplo, a importância do posicionamento, a importância de você não apenas falar dentro do seu lar aquilo que precisa ser feito, aquilo que é o certo, mas de você falar com atitudes, de você se posicionar. Amados, nós podemos não ser perfeitos, ou melhor, nós não somos perfeitos. Diga, eu não sou perfeito. Fala assim, diga, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, a gente erra. Mas uma fé autêntica, guarde isso, ninguém é perfeito, mas uma fé autêntica, uma fé genuína, mesmo nas lutas, ou mesmo em meio às nossas imperfeições, ela vai ensinar muito mais do que pregações. Eu posso não ser perfeito, mas se eu sou uma pessoa que tem uma fé autêntica, a minha fé autêntica, ela vai ser uma pregação muito mais poderosa do que sermões ministrados do púlpito de uma igreja. Porque os nossos filhos, ou os nossos liderados, ou as pessoas para quem nós somos influência, essas pessoas nos observam todos os dias. Você é observado em tudo aquilo que você faz. Você é observado em tudo aquilo que você fala. Então, amados, os nossos filhos ou as pessoas a quem a gente exerce influência, eles vão ouvir o que a gente fala, mas eles vão olhar o que a gente faz. Como é que você reage à dor? Como é que você reage a más notícias? Qual é a sua postura dentro da sua casa ou no lugar onde você exerce influência quando as coisas vão mal? Você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa equilibrada? Você é uma pessoa centrada no momento da adversidade? Ou você é aquela pessoa que torna-se irreconhecível quando o dia mal chega? Porque se você é quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, você extrapola, lembre-se, alguém está reparando você. Alguém está vendo você. E alguém será influenciado por aquilo que está vendo. As pessoas nos observam a todo instante, mas principalmente nos momentos da nossa dor. Como você reage à dor? Como você trata as pessoas no teu dia mal?
Como você lidar com as pessoas dentro da sua casa, ou na sua igreja, ou as pessoas a quem você tem influência, quando você não está bem? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque é isso que forma a fé na vida de alguém. Você sabe o que vai gerar fé no seu filho? O seu filho vê que você está passando por um momento difícil, mas ainda assim você glorifica a Deus. Aí o teu filho vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, a minha mãe está passando por isso. E ao invés de estar xingando palavrão, batendo em todo mundo, reclamando, ela está levantando, sorrindo, dando glória a Deus e aleluia. Ah, eu quero esse mesmo Deus dela, eu quero essa mesma fé dela, para que quando eu passar pelo dia mau, o nome do Senhor também seja glorificado na minha vida. É assim que acontece. Diga assim comigo: o lar, repita bem alto, diga: o lar é o primeiro púlpito da fé. Repita isso, diga: o lar é o primeiro púlpito da fé. E as mães, quem aqui é mãe? Levanta a mão, dá glória a Deus aí. As mães são, pode levantar a mão, Júlia. Levanta a mão, Júlia. Isso, aleluia. As mães são as primeiras pregadoras. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pastor, se o senhor me der uma Bíblia para pregar, se o senhor me der um microfone para pregar, eu vou tremer que nem vara verde. Você não precisa de microfone para pregar. Você já é uma pregadora dentro do teu lar. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? A fé de uma mulher que é mãe, ou a fé de uma pessoa influenciadora, não brilha em palcos. Uma mãe, muitas das vezes, ela não é notada. Ela pode não brilhar em palcos, mas ela mostra o caminho. Ela acende o caminho para o futuro. Amém, queridos? Eunice e Lloyd não apareceram em nenhum outro lugar, em nenhuma outra carta. Elas não têm textos referentes falando acerca da vida delas, como elas eram com Deus, quem elas foram com Deus, o tipo de intimidade, o que elas fizeram, não. Mas Paulo menciona os nomes dessas mulheres, por quê? Porque ele reconheceu que sem elas, Timóteo não existiria. Diga assim comigo: sem mim, Timóteo não glorificará a Deus. Está entendendo? Sem a tua fé, sem o teu posicionamento, sem a tua influência, sem o teu exemplo, o teu Timóteo. E quem é o teu Timóteo? O meu filho. Quem é o teu Timóteo? É o teu amigo. Quem é o teu Timóteo? É o teu vizinho. Quem é o teu Timóteo? São os teus amigos da escola, são as pessoas que te cercam no trabalho. Sem a minha fé, sem o meu posicionamento, não haverá Timóteo. Sabe esses bancos aqui? Em nome de Jesus, eles estarão cheios de Timóteos. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Eu acredito que esses bancos aqui vão estar cheios de Timóteos. E vai ser através da tua vida, da tua palavra, da tua postura, do teu exemplo, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Você vai ser um gerador de Timóteos nesta geração. Aleluia, diga glória a Deus. O mundo pode não aplaudir aquilo que a gente faz. O mundo pode não aplaudir você, mulher, por quem você é, pelo trabalho que você tem. Mas o céu se levanta. Os céus se abrem quando uma mãe permanece. As pessoas podem não valorizar, as pessoas podem desprezar, mas quando você permanece, quando você diz: não, eu vou continuar, eu vou perseverar, os céus se abrem e Deus se alegra. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? A melhor herança que uma mãe pode deixar, a melhor herança que um pai pode deixar, já que a gente está falando de mães, de pais, de influência, a melhor herança que a gente pode deixar não está no banco, não está numa conta bancária, está aqui, ó.
Você pode dar glória a Deus aí? Sabe por quê, meu irmão? Porque o dinheiro que você deixar lá na conta bancada, a traça, a ferrugem consomem, os ladrões roubam. Aquilo que você deixar na conta bancária vai acabar, mas aquilo que você deixa marcado no coração, hoje ele tem 5, amanhã ele terá 50, depois amanhã ele terá 80, e não lhe será tirado. Você pode dar glória a Deus aí? A fé de Timóteo foi herdada. Posso ouvir um glória a Deus aí? Por que eu estou falando isso? Porque a fé do Timóteo foi uma fé herdada. Não foi uma fé que ele encontrou. Não foi uma fé que ele estava desesperado, passando por uma luta, passando por um problema, e alguém foi lá e evangelizou ele. Não. A fé do Timóteo foi herdada pela sua mãe, da sua mãe, que herdou da sua avó. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Então nós podemos entender que a fé dele foi herdada não com bens, mas com convicção. A fé de Timóteo foi herdada não por dinheiro, mas com posicionamento. E foi justamente esta fé, gerada por posicionamentos, que proporcionou, que preparou, podemos dizer assim, que preparou Timóteo para ser esse discípulo tão elogiado pelo seu mestre, o apóstolo Paulo. O mestre está elogiando o seu discípulo pela sua fé que foi herdada. Você pode dar glória a Deus? O mestre está reconhecendo o valor do seu discípulo, que era servo de Deus, cheio de fé, mas uma fé que foi ensinada dentro de casa. Quantos filhos que abandonam a fé por nunca verem os pais vivendo aquilo que pregam? Quantas pessoas se desviam da fé porque não conseguem encontrar coerência entre aquilo que é pregado na igreja e aquilo que a igreja vive? Quantas pessoas que se esfriam na fé porque não conseguem encontrar coerência em relação entre aquilo que a Bíblia manda e aquilo que de fato fazemos. Mas por outro lado, há filhos que se afastam, mas depois de muitos anos depois, eles voltam dizendo: eu lembrei das orações que a minha mãe fazia. É ou não é verdade? A gente conhece muita gente que se afastou há muito tempo, e a mãe estava lá orando, perseverando em oração. E o filho se afastou, foi embora, e a mãe permaneceu orando. A mãe morreu orando e não viu o filho convertido. Mas depois de muito tempo, mesmo depois da mãe já morta, mesmo depois do pai já morto, a pessoa volta quebrantada. E a primeira coisa que lhe vem à mente e ao coração eram os dias, eram as noites em que ela chegava do baile, chegava da noitada e via a mãe de joelhos na beira da cama, e via o pai de joelhos dentro da sala, buscando e orando. Aquilo ficou na memória. Glória a Deus, amados. Volto a dizer, você pode deixar um carro numa poupança, você pode deixar um dinheiro na poupança, mas se você deixar uma fé firme, escute isso, se você deixar uma fé firme, orações plantadas, posicionamentos e exemplos de amor de Deus, essa é a maior herança que você pode deixar para a sua posteridade, porque isso é mais valioso do que qualquer coisa. Quantas e quantas famílias são famílias bem de ricos, são famílias bem de vida, pais ricos, milionários, que proporcionam aos filhos o melhor ensinamento, as melhores escolas, que proporcionam aos filhos o maior conforto, tudo de bom e do melhor os pais proporcionam, e quando chegam no final, os filhos não correspondem, porque não está no dinheiro, está na minha fé. Diga comigo: não está no meu dinheiro, não está na minha influência, está na minha fé. Assim como Jesus disse que os céus passam,
mas as palavras dele não hão de passar. Eu posso dizer, as riquezas passam, mas a nossa fé, ela nunca passará. Você pode dar glória a Deus comigo? Diga assim comigo, diga bem alto, bem forte comigo, diga: as riquezas passam. Diga comigo: o dinheiro passa, mas a minha fé permanecerá. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Aleluias. Todos aqui concordam comigo que Paulo foi um gigante. Quem concorda comigo aqui? Paulo foi uma bomba atômica nas mãos do Senhor, para abrir igrejas, para ganhar almas, para propagar o Evangelho, para levar o Evangelho aos confins da terra. Eu acredito que todos vocês concordam que Paulo, se houvesse, poderíamos dizer que foi o maior profeta do Novo Testamento, camarada completo. Mas olha que coisa tremenda, Paulo, ele foi um gigante, mas foi a fé de uma mulher, dentro da sua casa, que preparou o caminho para Timóteo andar com ele. Posso ouvir um glória a Deus aí? A fé de uma mulher preparou o caminho para que o filho dela fosse o seu discípulo. Paulo, ele não apenas reconheceu a fé da Eunice, ele não apenas reconheceu a fé da avó Lloyd, mas ele se inspirou nelas. Caramba, elas formaram um discípulo. Elas não formaram só um camarada direito, elas não formaram apenas um homem de bem, elas não formaram apenas um homem normal como qualquer um, não. Mas elas formaram um discípulo digno de confiança. Elas discipularam alguém que vai se tornar um discipulador. Quantas mulheres anônimas sustentam pastores? Quantas mulheres anônimas sustentam missionários, sustentam líderes de fé com as suas orações silenciosas? Enquanto eu estou pregando aqui, uma mulher está orando pela minha vida, alguém está de joelhos dobrados por mim. Quantas mães ajudam seus filhos a ouvirem a voz de Deus, mesmo antes delas mesmo entenderem? Você pode dar glória a Deus aí? Às vezes a mãe nem entende, mas ela sabe. Ela não sabe o que, ela não sabe de que forma, mas ela consegue direcionar a vida do filho. Né, mãe? Você não entendia quase nada, mas quando eu vinha chorando, cheio de demônio, oprimido, minha mãe falava: calma, confia em Deus e bababá. Eu não conhecia nada de Bíblia, eu muito menos, mas estava lá. Amém, amados? Nunca subestime o seu papel. Mamães, olhem aqui para mim. Não subestime o teu papel. Poxa, pastor, mas eu não consigo trabalhar fora. Poxa, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ajudar em casa, eu queria sustentar a família. O meu trabalho é só esse: é cuidar de filho, é lavar roupa, é cuidar da casa. E é um dia assim, outro dia o mesmo, outro dia o mesmo. Não subestime o teu trabalho, porque nas tuas mãos está o futuro da nossa geração. A palavra bem forte ao Senhor: não é só da tua casa, não é só da tua família, é de uma geração. Você sabe por que a nossa geração está corrompida? Porque as mulheres da nossa geração perderam o foco. É por isso que essa geração está crescendo completamente contaminada. Mas cabe a nós, diga glória a Deus. Cabe a você, mulher de Deus, não perca o teu foco. Quando o inimigo começar a soprar no teu ouvido, dá glória a Deus e aleluia, e diga: não, eu vou permanecer aqui, eu vou permanecer, porque o meu lugar é estratégico. Diga glória a Deus. Não subestime o seu papel, sabe por quê? Porque você pode estar criando um Timóteo.
Aleluia, você pode aplaudir bem forte ao Senhor. O Miguel será o Timóteo, o Davi será o Timóteo, aleluia. As crianças da nossa igreja serão Timóteo, aplauda mais forte ao Senhor. A Giovana será uma Timóteo, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Isso é tremendo, amados. E pode ser um Timóteo, pode ser uma Débora, glória a Deus, amado. Pode ser um Davi quebrantado, tá? Né? Aquele, ó, Davi, a parte mal tira fora. Aleluia, continue crendo. Diga, eu vou continuar crendo. O futuro da fé começa no colo de uma mãe. Diga comigo, o futuro da fé começa no colo de uma mãe. Amados, por que eu estou pregando essa palavra? Para dizer para você que a fé começa em casa. Às vezes a gente acha, eu preciso levar meu filho para a igreja para ver se ele começa a crer. Eu preciso levar minha filha para a igreja para ver se ela ouve a palavra. Eu preciso levar fulano para a igreja para ver se de repente o pastor pregando, essa pessoa toma um chacoalhão. Não. A fé começa em casa. A fé começa no tete a tete. Se eu não estou falando com mães ou pais, mas se eu estou falando com pessoas que influenciam, você não precisa trazer a pessoa para a igreja para ela ter fé, não. Deixa ela olhar para você. Amém? Diga glória a Deus aí. Amém? Sede meus imitadores, assim como eu sou também de Cristo. Amém? A fé começa nas nossas atitudes. A fé começa nos nossos testemunhos diários. Diga comigo, nos meus testemunhos diários. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Amém? Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Por mais que você tente sustentar uma aparência, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Então por isso que o melhor é a gente ser transformado pela palavra, para que a gente não precise representar, mas para que a gente seja de fato, e aquilo que formos, ser base para que outros venham após mim. Glória a Deus, amados. O que parece pequeno diante dos homens, é grande diante de Deus. O teu serviço pode parecer pequeno, o teu trabalho pode parecer sem remuneração. Ah, pastor, mas eu trabalho, e no dia seguinte faço tudo de novo, e no outro dia tudo de novo. Pois é. Mas o que parece pequeno diante dos homens é grande, muito grande diante de Deus. E a verdadeira herança é a fé que se planta com lágrimas e que se colhe com alegria. Amém? Eu vou repetir. A verdadeira herança é a fé que se planta com lágrimas, que se planta com choro. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira semente da fé não são palavras, gente. A verdadeira semente da fé não são palavras que a gente lança ao vento, mas são lágrimas que escorrem do rosto. Essa é a verdadeira semente. Mas a palavra diz que aquele que semear com lágrimas, o que vai acontecer? Ele vai colher com alegria. Glória a Deus. Vou contar uma história para a gente encerrar. A história de uma mãe que orou por seu filho durante 30 anos. Durante 30 anos, essa mãe orou. O filho deu uma louca, se rebelou, zombou da fé da mãe, se envolveu com vícios, se envolveu com drogas, tipo filho pródigo, fez tudo que era mal. Um dia esse filho já adulto encontrou uma Bíblia, e quando ele abriu a Bíblia, ele percebeu que aquela Bíblia estava cheia de anotações. Só que não apenas anotações simples, mas anotações cujo seu nome estava em várias delas. Em várias orações da mãe escritas na Bíblia, estava lá o nome daquele filho.
E ali mesmo sozinho, quando ele viu aquilo, ele chorou e entregou sua vida para Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Essa mãe nunca viu a resposta de Deus. Ela orou por 30 anos, ela morreu, e os seus olhos naturais não conseguiram ver o seu filho convertido. A mãe nunca viu a resposta, mas o céu ouviu cada oração que ela escreveu. O Senhor ouviu cada oração que ela fez. O Senhor recolheu cada lágrima que ela derramou, e no lugar de lágrimas e tristezas, o Senhor trouxe àquele filho a alegria da salvação. Eu profetizo salvação para a tua casa, para a tua família. Só continua semeando, continua chorando, não pare, porque Deus está no controle. Aplauda mais e diga glória a Deus. Aleluias. A sua fé é uma semente eterna, uma semente eterna que Deus vê em secreto e que é fiel para te honrar. Diga comigo: as minhas lágrimas, o meu choro, a minha persistência, a minha insistência são sementes que Deus recebe em secreto e que vão gerar honra sobre a minha vida. Amém? Mamães, você recebe essa palavra de Deus para o teu coração? Você crê que nessa noite o Senhor está falando com cada um de nós aqui? Amém? É aquilo que eu disse, eu estou direcionando a palavra para as mães, mas isso aqui é para quem tem influência. Se você está aqui, você é filho, valorize a fé da sua mãe. Eu sou filho. Nós não somos só pais e mães, mas a gente é filho também. Amém? Diga: eu sou filho também. Então valorize a fé da sua mãe. Honre enquanto ainda é tempo. Cadê as mães? Levante a mão assim, diga glória a Deus. A palavra de Deus para o teu coração é: continue, não pare. Continue, ore, ensina, viva com fé, se dedica. Ainda que você não tenha aplausos de ninguém, ainda que as pessoas olhem, ainda que o teu próprio filho não reconheça aquilo que você faz, não permita ser transformada ou modificada por aquilo que as pessoas estão trazendo, não. Seja invariável, seja constante, permaneça posicionado, porque ainda que o teu filho não esteja vendo, Deus está vendo. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a oração pelas mães diferente, né? Todo culto das mães, a gente primeiro prega a palavra, a gente faz o culto, aí lá no final a gente chama as mães na frente e faz aquela oração. Pastora Bárbara, vem cá. Eu queria que todas vocês se colocassem, todos vocês, melhor dizendo, se coloquem de pé em nome de Jesus, isso. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mas eu quero que você dê a tua melhor salva de palmas, vamos aplaudir bem forte a Ele. Diga glória a Deus. Eu quero pedir a você, curve a sua cabeça, feche os teus olhos, agora todos façam isso. Pastor, eu quero te dar liberdade, filha, porque agora você também é mãe, né? E eu acredito que essas palavras que a gente ministrou, você conhece melhor do que ninguém. E não para, viu? Não para. Você tem os seus desafios, eu sei. A gente tem os nossos desafios. Essa palavra também é para você, tá bom? Ora, tenha liberdade. Amém, glória a Deus. Que palavra, né? E essa palavra não é apenas para nós mulheres, mas é para você homem, é para nós como igreja. Porque a igreja, ela é o ventre, né? A igreja é o ventre, a igreja é onde nós somos gerados em oração, não é? A igreja é o lugar onde nós somos discipulados, a igreja é o lugar onde nós somos ensinados, onde nós somos tratados a cada dia, não é verdade? Só que a igreja não é esse lugar, amém? A igreja não são essas paredes, a igreja somos nós, amém? Fale assim comigo: a igreja sou eu. Fala para o irmão do teu lado: a igreja é você. Todos nós precisamos
dessa dose, né? Todos nós precisávamos dessa dose de fé no dia de hoje, amém? Então coloque a tua mão sobre o teu coração, ore assim comigo, diga: meu Deus, meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e o Senhor, como um Pai amoroso, não se esquece de mim, e não desiste de mim, e eu te glorifico por isso. Eu te peço perdão pelas vezes em que desanimei, pelas vezes em que subestimei o dom, o talento e o chamado que o Senhor tem para a minha vida, porque eu sei, diga com fé, eu sei que eu fui chamado, que eu fui escolhido para cumprir um propósito na minha casa, na minha família e aonde o Senhor me levar. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor renove a minha fé, que nessa noite o Senhor renove a minha esperança, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor me faça lembrar de cada promessa, de cada palavra que o Senhor já me deu, cada sonho que o Senhor plantou no meu coração, que nesta noite o Senhor me traga a memória e que eu possa, a partir de hoje, ter um posicionamento diferente diante de Ti, diante das circunstâncias, porque eu sei que o Senhor é fiel e as Suas promessas não falham na minha vida, em nome de Jesus. Oh, minha querida, meu querido, comece a falar com Deus aí no teu lugar, comece a dizer para Ele, fique com a tua mão sobre o teu coração, e vai dizendo para Deus aquilo que você precisa, vai dizendo para Deus aquele sonho que estava esquecido, aquele desejo, oh meu querido, minha querida, aquela promessa que você recebeu do Senhor, mas que ficou esquecido, que ficou lá atrás, que você deixou para lá, porque você não viu acontecer, você talvez não veja, ainda hoje você olha ao seu redor e você não veja condições, as circunstâncias não são favoráveis, mas que você venha confiar no Senhor, mesmo sem entender. Oh meu querido, minha querida, que você venha em nome de Jesus confiar naquele que te fez a promessa. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, nós clamamos ao Senhor nessa noite, nós recebemos a Tua palavra, Senhor. Eu creio que a Tua palavra veio para nos libertar, eu creio que a Tua palavra veio para nos despertar nessa noite. Então vem agindo, meu Deus, vem agindo no impossível da vida desta mulher. Meu Deus, hoje é o dia das mães, hoje é o dia que o mundo comemora, o dia das mães. Oh Pai, como é importante a maternidade, como é uma bênção a maternidade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração dessa mulher, toca, meu Deus, na mente dessa tua filha, que talvez já está cansada, que já está desgastada, que está com a sua fé abalada, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a fé desta mãe, em nome de Jesus, Pai, mostra um sinal do teu favor na vida desta mulher, em nome de Jesus, porque ela não tem desistido de orar, ela não tem deixado de confiar em Ti, mas tem dias que é tão difícil, Senhor. Então dá a Tua graça a ela agora, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, vem fortalecendo agora. Oh meu Deus, em nome de Jesus, existem mulheres que não são mães, mas que têm esse desejo, Senhor, de maternar, que têm esse desejo, Senhor, de gerar um filho. Em nome de Jesus, vai tocando nos ventres agora, vai tocando, Senhor, vai mudando circunstâncias, vai mudando situações, ó Pai, situações que não apenas parecem, mas que são impossíveis. Meu Deus, não existe impossível para o Senhor. Não existe impossível para o Senhor, então age, meu Deus.
Em nome de Jesus, prepara a mente, prepara o coração desta mulher, para que ela possa, Senhor, viver o sonho, para que ela possa viver os propósitos do Senhor para a vida dela. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, pelo Teu povo como igreja, Senhor. Como uma igreja, meu Deus, que também é uma mãe desta nação. Como uma igreja, Senhor, que gera. Como uma igreja, Senhor, que gera filhos para a Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, vem fortalecendo, vem levantando com a Tua mão forte e poderosa a Tua igreja nessa noite. Oh, meu querido e minha querida, levante as suas mãos e comece a dizer: eis-me aqui, Senhor. Erga as suas mãos e comece a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que se faça em mim conforme a Tua palavra, que se faça em mim conforme a Tua vontade, que se faça em mim segundo o Teu querer, segundo os Teus planos, segundo os Teus sonhos, Senhor. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, igreja, diga para Ele isso, diga para Ele isso. Oh, Senhor, que se faça em mim conforme a Tua vontade, que seja feita na minha vida conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus. Aleluia. Você não pode desistir agora. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você pode louvar ao Senhor. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça então, ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está, você pode louvar. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está. O Filho de Deus, o Filho de Deus nasceu pra. Você pode profetizar isso? O Filho de Deus, o Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Quem é filho de Deus aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Quem é filha de Deus faz barulho pro Senhor. Aleluias. Vamos adorar a Ele mais uma vez. Você não pode, profetiza pro irmão, pra irmã, vai. Você não pode desistir. Fala pra essa irmã do teu lado aí. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Fala pra ele, fala pra ela, vai. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco. Segura na mão dele, segura na mão dela. Aleluia. Seja profeta, vai. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça aí, ó, vai. Ouça o ruído das muralhas. Coisa linda. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito, ouça o grito, ouça o grito.
Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Agora, fala bem alto, bem alto, bem alto. Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Diga. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Eu quero ouvir a igreja dizer: sou filho de Deus. O quê? Nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Fala pra essa pessoa: tu é filho de Deus. Tu é filha de Deus. Fala: tu é filho de Deus. Nasceu pra vencer. Tu é filha de Deus. Nasceu pra. Eu quero ouvir a igreja. Canta. Não pare. Não pare. Bate no peito assim, ó. Não paro, não paro. Não paro. Deus está no controle. Deus está no controle da tua casa. Deus está no controle da tua família. Levanta a tua mão, abre a tua boca e diga glória a Deus. Alegra o teu coração. Sou filho de Deus. Nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Tu é filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nascemos pra vencer. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Dá bem forte a Ele nessa noite. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse. Neste dia das mães, eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida. Ainda que os meus olhos não vejam, as minhas orações chegarão. Você pode dizer isso bem forte? Diga: ainda que os meus olhos não vejam, e eu profetizo que vai ver. Dá glória a Deus aí. Mas vamos lá. Ainda que os meus olhos não vejam, as minhas orações chegarão. Você toma posse dessa palavra sobre a tua vida? Você toma posse desse ânimo sobre a tua vida? Então vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Faz barulho para Ele, alegra o teu coração aí. Diga glória a Deus. Tome posse dessa palavra. Ainda que os teus olhos não vejam a cura, a restauração, a libertação, a salvação, o retorno, mas eu profetizo que vai ver, tá? Toma posse em nome de Jesus. Mas ainda que não vejam, as tuas orações chegarão. As tuas orações já estão chegando. Sabe por que as tuas orações estão chegando? Porque tu não é madrasta. Posso ouvir um glória a Deus? Bate no peito e diz assim: eu não sou madrasta. Não, diga, eu não sou madrasta. Eu sou mãe. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deus abençoe você, minha querida, em nome de Jesus. Amém.
Deixa eu pedir para você uma coisa. Pegue nas tuas mãos a tua oferta. Vamos separar para Deus o nosso melhor. Amém? Nós já vamos estar finalizando daqui a pouquinho este culto. E aí a gente falando desse tema, né? Se eu não me engano, eu nem preparei, mas eu acho que está em Mateus 21. Agora, deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é Mateus 21 que fala acerca daquela mulher. Deixa eu ver. Não, não é Mateus. Eu acho que é alguma coisa 21. Será que é Lucas? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é Lucas. É alguma coisa 21. Vamos ver se eu estou certo. É isso mesmo, Lucas 21. Dá glória a Deus aí, vai. Olha o que diz aqui a palavra. Diz assim, ó. Isso aqui falando acerca de Jesus, tá? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Ou seja, pessoas com muitas posses, pessoas com muita condição. No momento da oferta iam lá e ofertavam ao Senhor. Mas veja o que Jesus vai ver. E viu também uma pobre viúva. Repitam comigo, pobre viúva. Mas diga mais alto, diga uma pobre viúva. Então só pelo fato dela ser viúva já era um grandíssimo problema, não é? Porque as viúvas naquela época, elas não são como as viúvas hoje, que têm aposentadoria, que têm uma série de benefícios. A viúva na época de Jesus, nas épocas remotas, elas eram completamente desamparadas. Tanto que a própria igreja era responsável por cuidar das viúvas, dos órfãos, enfim, porque elas não tinham um meio de vida. Mas veja que coisa interessante. Jesus ele vai ver os ricos, Jesus ele vai ver os abastados, Jesus ele vai ver aquelas pessoas que tinham muita condição, colocar grandes valores ali, porém, grandes valores daquilo que não lhes fazia falta. Diga comigo, grandes valores, diga bem alto, grandes valores do resto. Mas aquela mulher não. Apesar de ser pobre, apesar de ser viúva, desamparada, com tantas situações e problemas, Jesus vai ver aquela mulher lançar não uma, mas duas moedas. Veja, e viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, olha o que Jesus vai dizer quando ele vê essa cena. Em verdade eu vos digo que lançou mais esta mulher do que todos. Olha que coisa tremenda, coisa tremenda. Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta viúva. Mas como assim, Senhor? Se as pessoas estão colocando grandes quantias, como pode ela, tendo lançado duas moedas, ter feito mais ou ter se doado mais do que todos? E aí Jesus vai trazer a resposta no verso 4. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. É como se hoje a pessoa chegasse e dissesse assim: deixa eu pegar o troco do pão, deixa eu pegar o troco do leite, aquelas moedinhas que eu não quero. Tá aqui, tá me incomodando. Tá bom, vou dar de oferta para Deus. Ou então a pessoa diz assim: não, eu sou uma pessoa muito afortunada, eu sou uma pessoa que tenho muito dinheiro, então 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais para mim não faz falta. Já que não faz falta, não tem onde gastar, vou dar na igreja. Seria mais ou menos isso. Então Jesus ele está falando aqui, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, daquilo que eles não querem, que está te sobrando. Repita comigo: mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Glória a Deus. Você concorda comigo que essa mulher teria todos os motivos e todas as razões plausíveis para não ser fiel, para não adorar ao Senhor? Quem concorda comigo aqui? Mas sabe por que essa mulher fez? E agora eu estou conjecturando, não é? A Bíblia não diz se ela era, né? A Bíblia não diz qual era a condição dela. A Bíblia diz que ela era viúva. Mas certamente essa mulher, ela era uma influência. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim comigo: toda pessoa é uma influência para alguém. Você pode não ter filhos. Talvez eu esteja falando aqui com mulheres que não têm filhos, não geraram filhos ainda. Mas certamente você terá filhos espirituais, você terá filhos na fé. Você terá pessoas a quem você vai influenciar. Porque todos nós, em algum lugar, de alguma forma, somos influência para alguém. E essa mulher, ela disse: não, eu não vou deixar de ser fiel, porque eu estou passando por dificuldades. Eu não vou deixar de ser fiel por causa da minha condição. Eu não vou deixar de ser fiel e de adorar ao Senhor por causa de mim. Aquilo que eu tenho, eu dou ao Senhor. Glória a Deus, igreja. Diga assim comigo: isso é fé, mas também é semeadura.
Lembra das lágrimas? As nossas lágrimas são sementes. As nossas atitudes também. Com certeza a atitude daquela mulher vai influenciar alguém. Com certeza a atitude de fé daquela mulher, em ter tão pouco, mas mesmo do pouco se manter firme, com certeza aquela atitude vai influenciar alguém. Influencie alguém agora, em nome de Jesus, através da sua atitude. Faça o seu melhor para Deus agora, amém? Você pode ofertar de 3 maneiras: ou através da chave Pix, ou através do QR Code, ou em espécie. Pastor, vou ofertar em espécie, o senhor pode me dar o impresso? Tem alguém que precisa de envelope aí, de impresso? Levanta a mão, peço para alguém entregar, todos já entregaram, amém? Levanta a tua oferta para o céu, você que vai apresentar em espécie aí no impresso. Pastor, já fiz no QR Code, ou já fiz pela chave Pix. Então coloca a sua mão sobre o seu coração, fecha os teus olhos e deixa eu te abençoar agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, te glorificar, por esse domingo tão especial, Dia das Mães. Obrigado, Deus, pelos louvores que nós entoamos, pela adoração, pelo clima espiritual. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza que cada pessoa está saindo daqui carregando consigo um alimento, carregando consigo um alento, carregando consigo uma direção, sabendo, entendendo que todos nós, em diferentes ambientes, de diferentes formas, influenciamos alguém. Assim como as mães influenciam os filhos, o patrão influencia o empregado, outros empregados influenciam outros empregados. Em todo momento estamos influenciando alguém. Então que as nossas atitudes venham te glorificar, que as nossas atitudes sejam pregações silenciosas, Pai, a fim de que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Receba, Senhor, o dízimo do dizimista, a oferta do ofertante, mas principalmente receba a adoração do adorador. É o que nós oramos nesta noite com fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sai do seu lugar, deposita aqui, assim ó. Vai. Deus, por se lembrar de mim e por Vai. seu favor. Palma da mão. E o que me faz crescer, Eu vivo pela fé. e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha História, diga. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo. Vai, ó. A honra, a glória, a força e todo louvor. Assim, ó. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te perdoo.